Uma boa noite a todos vocês aqui presentes, visíveis e invisíveis, e uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal pelo YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, e vamos apreciar a leitura da página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 146, que tem como título Saibamos cooperar, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperaram com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o fluxo de sua vontade soberana. Dizem-no o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem-intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha o que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado do que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira aos missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres,
No entanto, chegará o minuto revelador na qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Graças a Deus. Graças a Deus, todos nós juntos, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre querido. Antes, agradecendo ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui conosco na sustentação de toda e qualquer atividade que empreendemos aqui. Obrigado por tudo. Mestre amigo, numa só voz, num só pensamento, nós aqui presentes, visíveis e invisíveis, e muitos outros tantos amigos à distância nos acompanhando, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, por essa oportunidade ímpar de estarmos conectados com esta casa, de estarmos conectados com a espiritualidade e estarmos conectados contigo. Oportunidade benfazeja, cujo tratamento já começa desde o momento em que adentramos o recinto, desde o momento em que ouvimos a página de preparação, desde o momento em que esquecemos toda a problemática cotidiana e estamos aqui, nessa tentativa de sermos facilitadores dos fluidos que recebemos. Obrigado por tudo, Mestre. E te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre, a cada microsegundo. Por favor, amigo, mestre, toca a fronte do nosso irmão Silvio, que logo oferecerá para nós o estudo desta noite, fruto de suas experiências, de suas reflexões, de seus estudos, e dividirá conosco, para que todos nós, como em todas as sessões, em conjunto, estudemos e, após isso, internalizemos, porque é na internalização dos ensinamentos teus é que vamos modificar a nossa forma de ver, de escutar e de agir. Obrigado por tudo, Mestre querido. E sendo assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Então, meus irmãos, vamos ouvir o nosso irmão Silvio? Obrigado, Oswaldo. Boa noite, meus amigos, meus companheiros de caminhada. Falar do Evangelho é sempre momento para mim de grande emoção, principalmente falar aqui, né? Falar do Evangelho. Eu começo a fazer uma letrinha bonita aqui do resumo, parece aquela livro de caligrafia, né? Na segunda página aparece receituário de médico. Mas dessa vez vim preparado. Estamos iniciando aqui o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item que foi confiado, né? 1-4. Olha a responsabilidade. Retribuir o mal com o bem. Mas quem são esses inimigos? O que Jesus estava querendo dizer? Será aquele inimigo de caminhada? Aquele inimigo encarnado, aquele inimigo desencarnado, que certamente eu sou a causa, né? Fiz um mal lá atrás, pelas nossas idas e vindas, eu devo ter cometido algum erro lá atrás, e esse amigo companheiro, que eu chamo de inimigo, veio para corrigir. E tem duas citações aqui, de São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, e São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Eu vou só me pegar ao texto de Mateus, não que São Lucas seja merecedor dos meus comentários, é porque o texto está longo, tá?
e a gente tem alguns minutos para comentar, agora precisamente 19. Então vamos lá. Aprendestes que foi dito: amarais o vosso próximo e odiarais os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que se faz levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazes mais que os outros, não faz os outros tantos os pagãos? São Mateus, capítulo 5, 43 a 47. Tem algumas coisas bem interessantes nesse dizer de Jesus, né? Aprendeste que foi dito. Quer dizer, alguém já falou isso, né? Como lá da época do Cristo tinha algumas dificuldades, tá? O conhecimento era feito através dos escribas e dos sacerdotes. O conhecimento ditado. Mas a grande parte da população não era alfabetizados. E tem outra situação, é a palavra. Tá? Eles usavam a palavra para vários significados. E a gente vai ver que Kardec, ele faz assim, dá uma explicação tão objetiva que só a gente lê o texto, a gente já entende. Então, alguém falou isso, né? E esse conhecimento aqui de alguém falou isso foi um conhecimento oral, que falava por geração a geração. Amares o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era um conceito da lei de Moisés, lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Aí veio Jesus mostrar um novo significado, uma nova visão. Não, olha só, vocês não vão mais fazer isso. Agora quem está mandando aqui sou eu. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente sabe que a oração, quando nós pedimos a Deus, nosso Pai, é um raio. Os espíritos falam assim que as mensagens, quando passada pelo coração, é bate e volta. É rápido. E a resposta vem rápida. Quando você ora, quando você consegue orar pelo aqueles que te perseguem, aquele teu companheiro de caminhada, aquele chefe que está te perseguindo entre aspas, né? Alguém da família, o cunhado chato, a sogra, né? Bate e volta. E você sente um alívio no seu coração. Vamos lá. Fazer o bem que vos odeiem e orai pelos vós que perseguem e caluniem, a fim de seres filho do vosso Pai que está nos céus e que faz levantar o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e injustos. Deus é bom. Deus não tem preferência nem para um anjo, nem para um verme. Já diz, palavras não são minhas não, tá? Palavras, eu já li isso em algum texto do Emmanuel. Então, a justiça e a bondade de Deus é infinita. O sol nasce para todos com as mesmas oportunidades. Nós tivemos um ponto, como nós fomos criados, simples e ignorantes, sem, digamos assim, está me faltando a palavra, sem privilégios. Tá? Assim como o arcanjo também. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Porque se amares os que vós amam, qual será a vossa recompensa? É muito simples, muito fácil, né? A gente amar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, aquelas pessoas que estão no meu seio familiar. A gente começa a amar primeiro pai, mãe, tio, mulher, filhos, sobrinhos, afilhados. É fácil. Agora, amar uma pessoa com que depois de uma feijoada no domingo
você vai magneticamente para a cama, aí tem o seu vizinho que coloca o hino do Vasco, do Flamengo, e você não consegue dormir. Não consegue, já atrapalha um pouco, porque eu tenho uma carga de trabalho no dia seguinte. Não durmo mal, não consigo produzir, tem que orar para aquele companheiro. Tem que compreender que ele está apenas num momento eufórico. Vamos lá. Não procedes assim os publicanos, se apenas vossos irmãos saudários, e com isso fazes mais que os outros. Aí fala aqui dos publicanos, né? A gente já viu em outros estudos do Evangelho que grande parte dos judeus odiavam os publicanos, porque eles eram coletores de impostos. E uma coisa que os judeus detestavam é pagar imposto. Isso também a gente também não foge, que a gente não gosta de pagar imposto. E o negócio assim que os camaradas faziam, como as cidades eram pequenas, então eles já sabiam quem tinha o bem e quem não tinha. Então, quando chegava um publicano para cobrar, não tinha jeito, não tinha perdão. Tá? Tinha que dar o que tinha para o Império Romano. Então, isso causava um ódio, um ressentimento muito grande. E o que os judeus faziam? Excluíam. Então Jesus está falando, chamando a atenção, ó, se vocês excluem os seus companheiros de caminhada, vocês excluem os seus irmãos, está excluindo um publicano, tá? E não só excluía, se você tivesse amizade com um publicano, você também era excluído. Se apenas vossos irmãos saudários, que é com isso fazes mais que os outros, não fazem outro tantos pagões. Digo-vos que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não encontrarás os reinos dos céus. Jesus está falando assim uma coisa bem séria, que não basta apenas eu ser que nem os escribas e um fariseus. Tá? Os escribas ele tinha aquela finalidade de repassar a lei mosaica. Tá? E os fariseus, apesar da sua religiosidade, apesar da sua crença em Deus, ele usava mais a religião para um punho político do que amar. Se você for fazer alguma coisa, como nós cristãos, você tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo mais. É isso que Jesus está dizendo. Tá. Então vamos lá no item 3, né? Se o amor do próximo constitui o princípio de caridade, amar os vossos inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Tá? Se a gente conseguir tomar aquele sentimento, inverter o sentimento e começar a amar, esse processo de amar, a gente vai combater as duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Entretanto, há geralmente um equívoco no tocante no sentido da palavra amar, conforme o texto diz, porque eles tinham dificuldade da palavra. A gente vê isso principalmente no Livro dos Espíritos. Quem acompanha o Livro dos Espíritos tem a dificuldade. Era uma das dificuldades dos Espíritos da Consolação dizer claramente, porque eles falam assim, olha, a pobreza de linguagem. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura dispensada a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansão de amizade sabendo que ela é capaz de abusar dessa atitude. Como é que eu vou depositar a palavra confiança, tá, numa pessoa que me quer me prejudicar? Não dá. E Kardec está afirmando isso também. Porque o sentimento de amizade requer bater mais forte o coração. Tá? A gente, quando tem uma afinidade por uma pessoa, por um amigo, por um parente, a gente se prepara para isso. Eu, quando vou receber um amigo, acho que todos vocês já passaram por essa experiência em receber um amigo, a gente se prepara para isso.
pede à esposa para botar a melhor toalha, pega as taças de cristal, coloca na mesa, faz aquela comida bacana, prepara aquela lasanha, bota, não vai usar o molho de tomate, vai usar o tomatezinho lá, se prepara com carinho para atender aquele amigo. Então, esse sentimento não condiz para você receber uma pessoa que lhe quer mal, porque as vibrações do coração pulsam diferente. Deixa eu me achar aqui. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre os que comungam das mesmas ideias. Ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, o prazer que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias, amar e odiar, simpatias, antipatias, resulta mesmo na lei física da assimilação e repulsão do fluido. Isso lá em 1800, antigamente, já falava em fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona a pessoa na mente. O pensamento benévolo desenvolve num agradável fluido. A gente já passou por algumas experiências que, quando uma pessoa que a gente quer bem, quando a gente sente amor, a gente fica leve. Tá? Fica leve. Ao contrário, quando a gente não gosta de determinada pessoa, tá? A gente fica com o trapézio pesado. A gente tem a sensação que vai tomar uma pernada, opa, está acontecendo alguma coisa errada. Então, essa é a que Kardec está falando. Que nós somos todos nós envolvidos pelo fluido cósmico universal, o imenso aquário. E nossos pensamentos atingem isso. Se eu penso de uma maneira positiva, se eu penso no amor, se eu vibro na faixa do amor, eu vou emitir bons pensamentos, eu fico leve. Ao passo, se eu emitir maus pensamentos na onda do ódio, tá? Vamos dar um exemplo, a rádio AM, a FM, AM, aquela válvula, rádio da válvula da vovó. Quem já passou por isso? Aquele chiadozinho, tal, é aquela faixa da vibração do ódio. A faixa da vibração do amor é aquele FM, aquelas músicas bacanas. Tá? Então, essa ondulação. Vamos lá. Daí a diferença das sensações se experimenta a aproximação de um amigo de um inimigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se o preceito parece difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender falsamente que lhe mande do coração. Tá? É difícil praticar isso, mas não é impossível. Se Jesus chegou nessa condição de amar a todos, ele chegou até lá, com muito esforço, com muita vontade, com muita dedicação. Eu tenho que dar uma corrida que faltam 11 minutos. Quem já leu alguma coisa no Suicídio de Buda? Judas, eu trocando os nomes, Judas, no seu período de perturbação espiritual, quem foi dar o primeiro combate, o primeiro consolo foi Jesus. A qualidade, a pureza de amar de Jesus. Vamos avançar um pouquinho. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo faz bater bem o coração, de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos e não guardar ódio. Aí ele começa a falar a formulazinha pra gente. Ele vai dar aqui o pé do coelho, tá? Não é ter aquele sentimento de afinidade, coisa que a gente não vai ter, tá? Esse sentimento a gente vai ter que construir ele. Mas ele dá aqui a fórmula aqui, olha só a fórmula. Amar os inimigos, não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Principalmente desejo de vingança. A vingança é muito ruim. A gente vê nas reuniões fraternas, que era a chamada reunião de desobsessão, reunião de mediúnica, de quem tem a oportunidade de trabalhar. Eu odeio, eu não te perdoo. A gente vê também na nossa literatura vasta, Chico Xavier, aí, ó, os romances,
o ódio cria algemas, e se você não se libertar, é um problema. Vêm as obsessões. O amor liberta. Quando a gente consegue perdoar, a gente fica livre. E outro companheiro lá que não me perdoa, ele vai responder com Deus. Aí, porque Deus tem as leis divinas. Ele está infringindo uma lei. Ele vai ter que reparar isso. A gente pode orar por ele, gente, para ele ter força, para ele ter entendimento e superar aquela dificuldade. Mas se ele não me perdoou, poxa, eu vou seguir e vou orar por você. Vamos lá. 10 minutos. O mal que nos causa é não pôr nenhum obstáculo à reconciliação dele. É desejar o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar. O bem que lhe advenha. Socorrê-lo em se apresentando a ocasião. Abster-se que por palavras, que por atos, de tudo que possa prejudicar. Tudo que possa prejudicar. Está sendo bem claro isso aqui, né? É finalmente retribuir sempre o mal com o bem. Gente, eu sou um cara legal, não desejo, conforme Lulu Santos fala, eu não desejo quase mal a ninguém. Desejo. Quase mal. Já está desejando. Olha, eu sou um cara legal, eu não desejo... Tudo bem, vamos mudar a frase. Eu não desejo mal a ninguém. Ok, mas eu não faço bem, não adianta nada. Se você não fizer o bem, você já está fazendo mal. Para a gente, nós espíritas, não é que sejam melhores do que ninguém não, mas a gente tem uma armazinha. Kardec já coloca a coisa bem mastigada. A gente tem aqui na mesa a faca, o queijo, a goiabada e a sobremesa. Não necessariamente nessa ordem. A gente tem todas as ferramentas para seguir. Vamos lá. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Humilhar, aparecer, gritar com o outro, gente, colocar para baixo. Olha só, eu te perdoo, tá? Mas você lá e o cá, tá? Tudo bem, eu te perdoo, segue o seu caminho. Eu te perdoo, mas paga a minha dívida do cartão de crédito aí. Isso não é perdoar, né? E item 4. Amar os inimigos é para o incrédulo um cruntação. Aquele que, para quem a vida presente, tudo vê o seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte pensa a ele, o poder de livrá-lo. Daí o desejo da vingança, de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna. Quem já não escutou isso aqui? Perdoar é para os fracos. Não, perdoar é para os fortes, para os que têm coragem. Se não se vingar, nem por isso deixa de conservar rancor e um secreto desejo de fazer o mal por outro. Tem aqui uma frase interessante que ele fala assim: amar os inimigos é para o incrédulo. Tá? Se você ainda está muito apegado à matéria, está muito apegado às coisas, à sensualidade, como é que vai ser a sua vida futura? Se você pensa que a morte acaba, que tudo acaba, engano seu. A vida continua, que você está vivo, o espírito é imortal, o espírito não morre, que morre a carne fica. Tá? Mas se você sente rancor, desejo da vingança, isso aí não vai acabar. Reconcilia com o seu adversário, ainda há tempo. Se você tem algum problema com o seu companheiro de jornada, chega ali para o cafezinho. Se o companheiro falou alguma coisa que você não gostou, vai tomar um café, fale claramente: olha, eu não gostei, meu irmão, eu não gostei daquilo. Porque às vezes a gente cria inimigos, às vezes pelos nossos melindres. Às vezes tem pessoas que nem gostam de mim, mas eu nem sei eu nem sei disso. Porque tem alguma coisa minha que incomoda ele, e vice-versa. Aí ele vai dar outro ponto de vista, tá? Para o crente e, sobretudo, para nós espíritas, para o crente, aqueles que acreditam em Cristo, tá? Muito diversa a maneira de ver, porque suas vistas se lancem sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Nós sabemos perfeitamente
que nós temos um ponto de origem, nós fomos criados lá para trás, simples e ignorantes, sem privilégios. Mas eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu sei das minhas limitações e sei que preciso melhorar incessantemente. E sei perfeitamente, aliás, nós sabemos perfeitamente, o que eu fizer aqui de errado, se eu infringir a lei de Deus, o meu futuro vai ser determinado. Então, esse que é legal, você saber que o meu futuro eu posso melhorar ou piorar. Vamos lá. Entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe que ele, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar com os homens maus e perversos, que a maldade com que defronta fazem parte das provas que cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advêm os homens, que das coisas a gente foi falado aqui centenas e centenas de vezes que nós pertencemos a um planeta de provas e expiações. Tá? Está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos isso. Onde que reina? O que reina no planeta de provas e expiação? A nossa imperfeição, a maldade, o melindre, o orgulho. Ainda temos que conviver com isso. Eu não fiz mal a ninguém, tá? Porque eu tenho que passar por isso. Porque você está sujeito a provas. E aquele companheiro que te persegue, aquele companheiro que ainda te deseja mal, é uma oportunidade para você exercer a sua paciência, a sua resignação. A tão famosa paciência, uma virtude difícil. Às vezes aquele companheiro que está colocando a sua pedra no teu calcanhar. Tá? É a sua prova que você tem que passar. E, finalmente, tá? Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e resignação. Esta ideia dispõe naturalmente o perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e que se põe fora do alcance os dardos do inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada... Esse final aqui é bem interessante, gente. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com insultos daquele que considera seu inferior. O mesmo se dá o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. A gente sabe perfeitamente que a gente tem que desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. Mas, no final das contas, o que vai determinar a sua elevação e o seu sentimento? A sua maneira de amar. Isso é que vai determinar quem é quem no final das contas. Você pode conviver com seus colegas de trabalho, no seu setor de trabalho, 9 pessoas inteiramente inteligentes. E uma tem a capacidade de amar, de compreender, de ser generoso, de dar um bom dia, de escutar o outro, tomar um cafezinho ali, tá pegando alguma coisa, você está com uma dificuldade, tem sentimento. Esse tem essa qualidade, essa virtude de amar. Bom, conseguimos terminar. Eu não podia deixar de falar de Paulo Estevam. Eu vou dar um exemplozinho bem curto, tá, Rosana? Bem curtinho, tá? É bem curtinho mesmo, tá? Eu vou falar aqui no capítulo 8. O capítulo 8 fala a morte de Estevão, da página 131 a 155. É rapidinho, 24 páginas. Mas tem 3 passagens que aqui é impossível não falar do amor. Quando Estevão estava no seu momento de agonia, ele lembrou lá do Salmo 23. Quem lembra do Salmo 23? Eu tinha decorado, mas esqueci. Daqui a pouco eu vou lembrar do Salmo 23. Vamos ver? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada... Voltará. Obrigado, João. Nada bom ter um companheiro aqui para mandar a cola para a gente, né? João sabe tudo aqui, né? Aí ele lembrou do Salmo 23, fez a sua oração
E no momento que ele faz a sua oração, ele sente algo acontecer com ele. Uma mão, está escrito aqui, gente, uma mão acaricia ele. As dores que ele tinha vão se cessando. Ele sente a presença do Cristo. Toda vez que eu leio esse livro, eu me emociono profundamente. Eu acho que eu vou passar vergonha aqui perante vocês. Ele sente a presença do Cristo, e Cristo não vem sozinho, não. Vem com uma legião de anjos. Essa primeira passagem. E olha aqui que Estevão fala para ele: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Porque ele não conhecia Jesus. Jesus foi crucificado mais ou menos há 30 anos. Quando o contato, então ele não teve contato. Ele teve contato com Simão Pedro. Então Simão Pedro falou mais ou menos como é que ele era. Ele se apaixonou. Primeiro momento. O segundo momento, também quando ele já estava agonizando, tá? Saulo se apresenta para ele, ele fica olhando. Saulo não entendeu nada aquela situação. Estava ele, Saulo, Abigail e Jesus. Aí ele fala para Jesus para interceder. Senhor, interceda para ele. Interceda. Assim como Cristo intercedeu para a humanidade toda, para interceder. Tá? Aí Saulo olha para Jesus assim, bota a mão na cabeça. O que você está fazendo, meu camarada? Mas Estevão intercedeu por ele. Orar pelos nossos inimigos. E a última parte que eu gostaria de comentar com vocês, no momento antes de fazer a passagem, ele fala para Saulo: olha, ama a minha irmã, não desampare, porque ela te ama, e eu não desejo você como meu inimigo. Obrigado, gente. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Obrigado aí vocês me aturarem, mas por favor leiam essa passagem. É simplesmente emocionante. Graças a Deus. Então, mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre amigo. Mestre, agradecidos estamos neste ponto de nossa reunião. Já estávamos, né? Antes, quando aqui adentramos o recinto. E agora mais do que nunca, após todo esse tratamento já ter começado nessa nossa primeira parte, o Evangelho vivo aí mais uma vez a nos promover reflexões. Vamos estudando, volto a dizer, vamos internalizando, vamos nos melhorando. Quando olhamos para esse mundo afora, percebemos que tanta coisa precisa mudar. Apontamos este ou aquele defeito, este ou aquele erro alheio, mas é em nós que precisamos promover essas mudanças. O nosso irmão nos orientou, nos ajudou nesta noite também, assim como todos os outros que por aqui passam, a fazermos mais uma vez esse exercício. Obrigado por tudo, mestre amigo. Mais uma vez, e nunca é demais, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo. Esteja, mestre amigo, juntamente com vários falangeiros, vários trabalhadores da espiritualidade, junto aos nossos irmãos médiuns, que logo estarão atuando nas suas câmaras de paz. Que todos nós possamos ser bons instrumentos sempre. E que todos nós possamos ser tocados em algum ponto nosso a promovermos essa revolução para o bem, para o nosso bem. Que as tuas vibrações de luz estejam conosco hoje e sempre, como sabemos que sempre estão. Nós continuamos nessa batalha, envidando esforços para vibrarmos na tua faixa. Sob a tua permissão, estamos encerrando essa primeira parte da nossa reunião de fluidoterapia desta noite.
Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz